sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Este é um momento muito especial onde damos início a um espaço de conversa e reflexão sobre temas urgentes e transformadores. E nada melhor do que começar explorando um assunto tão relevante, a representatividade da mulher negra no jornalismo e os desafios que ela enfrenta para conquistar seu espaço e liderar em sua profissão. Hoje temos a honra de receber Vanessa Mendonça, uma jornalista incrível que tem quebrado barreiras, construindo uma carreira de destaque e inspirando mulheres negras. Vamos conversar sobre sua trajetória, o impacto do Instagram como ferramenta de representatividade e como ela transpassa os desafios impostos pelo triplo teto de vidro, raça, classe e gênero. Este é apenas o início de uma jornada que busca dar voz a histórias como a de Vanessa Mendonça, promovendo a igualdade e questionando as estruturas que ainda limitam tantas mulheres. Não perca esta conversa inspiradora que promete transformar perspectivas e ampliar horizontes. Então, vamos começar. Seja muito bem-vinda, Vanessa Mendonça. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada de estar participando aqui com você do podcast. Vanessa, a primeira pergunta, na verdade nem é uma pergunta, Vanessa, a gente queria saber de você como é que foi o início da sua trajetória profissional. Como que você começou? Quais foram as motivações para que você se tornasse uma jornalista de sucesso como você é hoje? Como é que tudo isso começou? Explica pra gente. Bom, o início da minha trajetória profissional, ela começa bem antes, na minha infância, quando eu, criança ainda, na escola, gostava muito de ler e escrever. E na escola, nas aulas de redação, os textos que eu escrevia, meus professores e professoras comentavam com meus pais que achavam muito interessantes os meus textos, para que eles prestassem atenção nisso, que eu poderia ter um futuro em relação à minha escrita. E paralelamente a isso, eu assistia televisão, telejornais da época, né? Eu sou nasci na década de 80. E aí eu era uma criança que acompanhava muito a Marília Gabriela, a jornalista Marília Gabriela, e a jornalista Fátima Bernardes, e também a jornalista Glória Maria. E eu via nelas, assim, elas me inspiravam. Eu gostava muito de ver elas atuando, aparecendo no vídeo. E eu queria ser como elas, queria fazer como elas. E aí minha mãe diz que além da escrita, quando criança eu ficava em casa, pegava uma embalagem de desodorante e ficava imitando como se fosse um microfone, entrevistando pessoas, imitando elas. E assim eu cresci, sempre quis ser jornalista desde essa época, meus pais me apoiaram, eu fiz faculdade e fui passando por vários estágios e consegui os meus empregos e hoje atuo no setor público. Vanessa, interessante você falar de duas mulheres brancas que te inspiraram, né? Nessa época, você percebia que existia um número muito reduzido de mulheres negras na profissão de jornalista? Muito, muito. A única que eu conhecia era a Glória Maria. E sim, muitas vezes eu imitava todas elas, mas era difícil para mim me enxergar ali. Tanto é que quando eu entrei na faculdade e eu fiz a disciplina de telejornalismo, o grupo que eu fiz parte me escolheu como repórter. E aí eu fui incentivada pelos colegas e eu mesma achei que tinha que escovar o meu cabelo, deixar o meu cabelo alisado para poder aparecer no vídeo. E aí eu me lembro muito bem disso. Então, já desde aí eu tive que me padronizar para estar na frente do vídeo, na frente das câmeras, para aparecer no vídeo. E eu sentia muita falta de ter representatividade. Então, realmente foi muito difícil para mim acompanhar mulheres negras nesse papel, porque quase não tinha. Eu só me lembro da Glória Maria mesmo. Certo. E
dando continuidade a essa questão de mulheres negras, jornalistas, de uma forma reduzida em veículos tradicionais. Você já trabalhou em algum veículo tradicional? Como é que foi para você conseguir essa vaga, caso você já tenha trabalhado? Sim, já trabalhei. Na época de estágio, na faculdade, o primeiro estágio que eu fiz em mídia impressa, a faculdade tinha uma parceria com o Jornal do Brasil, o Jornal Dia, na época. E aí o grupo, né, de estagiários que fazia parte, a gente escrevia matérias, reportagens para esses dois jornais. E além de escrever para esses dois jornais como estagiária, eu trabalhei como profissional na TV Brasil e também no canal Fox Esportes. Então, sim, já trabalhei em mídias tradicionais, né, em grandes veículos. E para conseguir as minhas vagas, assim, o processo seletivo pelos quais eu passei, eles foram equiparados, né? Nesse ponto, eu não senti essa diferenciação por conta da raça ou do gênero, né? Foram processos seletivos que foram provas, depois entrevistas, dinâmicas, processos seletivos longos, e eu fui passando por todas as etapas até conquistar minha vaga. Então, nesse sentido, não pude perceber nenhuma diferenciação de raça ou classe. Mas você tem consciência que é um número limitado, infelizmente, de mulheres que conseguem essas vagas, né? Sim, com certeza, sim. Na época do estágio, o primeiro estágio que eu fiz, eu consegui, eu era a única mulher com os outros homens. E nas emissoras que eu trabalhei, eu percebi assim um número muito reduzido de mulheres negras. Eu era uma das poucas. Então, sim, apesar das minhas etapas, meus processos seletivos não terem levado isso em consideração, quando a gente chegava no final, a gente percebia que negros, e principalmente mulheres negras, eram um número muito reduzido. Uhum. E você hoje, né, tem um projeto no Instagram chamado Encaracolando Ideias. Então, me fala um pouquinho sobre esse projeto. Ele tem uma temática muito para a questão racial e principalmente para o cabelo da mulher, né, negra, que é uma das preocupações quando a gente não tem aquela consciência racial. Então, você explica um pouquinho sobre esse projeto no Instagram e como que você se sente representada e como as mulheres se inspiram em você dentro dessa plataforma. Bom, o Encaracolando as Ideias, ele surgiu por conta de experiências pessoais minhas, que eu pude perceber que eram comuns a maioria, ou quase todas as mulheres negras e homens também, mas eu faço o recorte das mulheres, porque a questão da imagem, ela pesa mais para a mulher, né? Então, questões comuns que perpassam a questão do cabelo, o cabelo crespo, né, da mulher negra, ele é um símbolo da nossa identidade racial. E por muitos anos, né, eu que nasci na década de 80, cresci aprendendo a odiar o meu cabelo, assim como as outras mulheres também. Então, quando eu entrei em transição, em 2015, eu pude ver o meu cabelo nascendo natural, porque a vida inteira eu havia alisado o cabelo, tentando de alguma forma camuflar aquele meu aspecto, né, para me enquadrar, para ser aceita, para me sentir bonita. Ouvi a vida inteira que meu cabelo era duro, bombril, crespo, sarará, cabelo de bruxa. Então aquilo fazia muito mal para minha autoestima, eu tinha uma autoestima péssima. Mas em 2015 eu resolvi romper com tudo isso, eu estava cansada de alisar meu cabelo e deixei ele crescer natural. E aí eu pude perceber, comecei junto com o cabelo crescendo, a minha consciência racial cresceu, a minha identidade racial se reforçou. Eu pude estudar, ler autoras e entender que o que eu passava era racismo, que eu havia passado, e de que sim, eu era uma mulher negra e que eu não precisaria me encaixar em padrão nenhum. Eu estava deixando meu cabelo crescer natural por vontade de conhecer o meu cabelo que eu não conhecia, né? Mas também sem criticar outras mulheres que querem deixar seus cabelos lisos, mas eu passei por um processo que foi muito representativo para mim, que inspirou pessoas ao meu redor, e aí por isso eu fiz o blog, que se transformou num documentário participativo no Instagram, onde
Eu ouço outras pessoas, outras mulheres dão seus depoimentos ali no Instagram, Encaracolando as Ideias, contando sua relação com seus cabelos crespos e de que forma isso impactou a sua identificação racial. Que legal. E esse projeto, ele continua, não é isso, Vanessa? Sim, ele continua no Instagram, é o @Encaracolando as Ideias. Mas eu percebi que ao longo do tempo do projeto, eu vim recebendo poucos depoimentos, porque são feridas que cicatrizam, mas doem. Então, muitas pessoas não querem revisitar esse lugar de dor, porque para muitos de nós esse lugar é um lugar de dor, né? Assim, para mim foi, para muitas mulheres e homens porque o documentário também ouviu homens, né? Muitas pessoas não querem revisitar isso, então é difícil às vezes receber um depoimento. Então, quem tiver interesse em dar o seu depoimento vai ser muito bem-vindo. Certo. Vanessa, como você enxerga o papel de mulheres negras em funções de liderança nos contextos locais e globais? Quais seriam as principais mulheres negras que te inspiraram? Você já falou da Glória Maria, né? Mas num contexto global, quais seriam essas mulheres que te inspiraram, né, a ser o que você é hoje e a criar projetos como Encaracolando as Ideias para o público feminino negro, apesar de terem homens, mas em sua maioria é composto por mulheres. Conta pra gente como é que você entende esse papel de liderança, de liderar, de mostrar para outras mulheres negras que é possível chegar onde você chegou. Olha, eu enxergo assim o papel de mulheres negras em funções de liderança extremamente importante para todas nós. E muitas mulheres me inspiraram, como citei aqui a Glória Maria. E a nível global, existe a Angela Davis, que é assim, leio os livros dela, já li e vira e mexe eu releio, porque me ajudaram muito no meu processo de letramento racial. A postura, o comportamento dela enquanto cidadã, enquanto mulher negra, sempre me inspirou muito. Leio os livros da Chimamanda também. Tem a Grada Quilomba, que também escreveu livros assim que eu leio e também me inspiro. Temos a Djamila Ribeiro, que é excelente. Adoro ler os livros da Djamila, adoro ver as entrevistas da Djamila. Foram muito importantes no letramento racial. Então, essas lideranças, quando elas trazem esse conhecimento, quando elas trazem luz a esses temas, elas escrevem e falam sobre isso, elas nos inspiram, elas fazem com que a gente compreenda e que sejamos perpetuadoras desses conhecimentos para a sociedade, né? Então, quando eu faço meu letramento racial, eu entendo tudo isso, e eu converso com uma amiga, uma colega, uma parente, uma prima, uma tia, a gente vai compartilhando esse conhecimento. E a liderança, ela se dá nisso, né? No exemplo. Eu vejo o exemplo dessas mulheres, eu tento agir também de forma que seja um exemplo para outras mulheres. E assim, dessa forma, a gente vai construindo uma sociedade, tentando plantar essa sementinha aí para tentar minimizar o racismo, o machismo, o classismo, de forma que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igual, né? Certo, ótimo. Eu iniciei esse podcast, Vanessa, falando sobre o teto de vidro, que nada mais é um conceito combinado hoje que fala sobre as barreiras horizontais e verticais que temos na nossa sociedade, principalmente quando a gente fala em mulheres negras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que você entende sobre esse conceito de teto de vidro e se faz sentido para você a perspectiva desse conceito no triplo teto de vidro, né? Que é o que a mulher negra enfrenta. A raça, a questão da raça, a questão da classe. A maior parte das mulheres negras hoje não são abastadas, né? São mulheres que batalham, que nasceram pobres e que hoje estão guerreando aí para conseguir o seu espaço na carreira profissional. E também a questão do gênero, que é muito importante, serem mulheres nesse contexto. O que você entende? Olha, o teto de vidro achei brilhante, conceituado dessa forma, né? Triplo teto de vidro, porque realmente essa interseccionalidade, raça, classe e gênero, ela é determinante, assim. Na nossa sociedade, nós, né, que temos somos perpassadas por essas três
esses 3 pontos, a gente não parte do mesmo lugar, né? A gente já parte de um lugar de diferenciação mesmo, assim. Então, a gente tem que correr muito mais atrás, dar muito mais fôlego, mais o sangue para conquistar as coisas, porque realmente não estamos na sociedade partindo do mesmo ponto, todos. Não existe isso, né? Assim, então, quando existe essa questão da classe, né? Dificuldades financeiras, socioeconômicas, que se juntam com a questão do gênero, ser mulher numa sociedade patriarcal e machista, e negra numa sociedade racista, isso aí é crucial. Então, partimos de um ponto de desigualdade e com muita dificuldade a gente vem batalhando. Eu, por exemplo, sou a primeira da família a ter mestrado, né? Uma família que saiu lá do interior do Maranhão, veio para o Rio de Janeiro, né? Eu que nasci na década de 80, aí, né? Com meus 40 anos, sou a primeira a ter mestrado na minha família. Então, assim, olha só quanto tempo que levou para que alguém na família, isso por parte de pai e mãe, né? Tivesse um mestrado. Então, nós estamos aí porque, apesar das dificuldades socioeconômicas, de raça, de gênero, minha mãe, junto com meu pai, né, eles tiveram que ralar muito mais ali para me dar condições de estudo, para que eu pudesse alcançar esses patamares. E eu pretendo que o meu exemplo inspire, e já inspira, eu sei, né, minhas primas e a minha família, pessoas ao meu redor, colegas, amigos. E então, esse teto de vidro ele é um fato, né? Um fato. Mas a gente, com essa consciência, letramento racial, nosso trabalho no dia a dia, a gente vai tentando mitigar isso. Certo. E, Vanessa, a gente não para por aí quando se trata de barreiras verticais e horizontais, né? Hoje, a gente também tem um conceito chamado de penhasco de vidro. Eu não sei se você já ouviu falar, é um fenômeno no qual as mulheres são elevadas às posições de liderança com mais frequência, só que em tempos de crise, tá? Do que em tempos mais prósperos. Então, é como se vamos jogá-las aos leões em tempos de crise para ver o que vai dar. É meio que você já saber, né? Já tomar conhecimento que aquilo ali vai ser um fracasso. Tal ação dá a ilusão de diversidade, ao mesmo tempo em que deixa as organizações livres para promover novamente um homem para o papel de liderança se a mulher não conseguir salvar a situação. A gente teve um exemplo agora da Kamala Harris, né? Esse exemplo é maravilhoso porque vem de uma crise com Joe Biden, né? Porque ele já não conseguiria mais ali continuar na presidência, então vamos jogar essa mulher para ser a candidata do partido. Numa situação de quê? De crise. Então, o que você acha? Faz sentido, Vanessa? Você já viu isso acontecer em algum momento? Conta um pouquinho, de repente até aconteceu com você, então seria interessante a gente ouvir de você. O que você acha desse novo conceito? Eu acho que esse conceito também é um conceito muito acertado, porque sim, a gente percebe na prática, é um fato, essa questão do penhasco de vidro, né? Vamos numa sociedade patriarcal e machista, né? Como já comentei aqui, que a gente vivencia atualmente ainda, vamos colocar essa mulher como salvadora da pátria, né? Mas aí as condições não são tão favoráveis, e essa mulher vai ter dificuldade, obviamente, porque se as condições não são favoráveis, né? Você coloca ela para ser a salvadora da pátria ali, mas propositalmente, né? Proposital, para que não dê certo e aí eles possam apontar, tá vendo? Tem que colocar um homem, porque não vai dar certo, tem que ser um homem mesmo, porque essa mulher não vai dar conta. Não falei? Então, assim, isso realmente é um fato. Assim, eu já vivi experiências nas empresas que eu trabalhei, já tive uma experiência de colocarem ali uma mulher coordenando ali uma equipe,
que a equipe estava completamente descontrolada, assim. Todas as outras pessoas, homens, que haviam passado no controle daquela equipe não tinham dado jeito. E aí, não, mas agora a fulana vai salvar. Só que era um momento terrível da empresa. Então, assim, obviamente, foi muito difícil para ela, porque seria para qualquer pessoa, todos os outros que passaram antes também tiveram essa dificuldade. Mas aí, por ser mulher, parece não, a gente sabe, né? A cobrança e as consequências disso são sempre piores, os comentários, né? Então, eu sinto, sim, que é um fato essa questão do penhasco de vidro. Certo. Estamos chegando ao fim, Vanessa. Está sendo muito gostosa essa conversa. Te agradeço novamente por ter aceitado esse convite e estrear aqui o nosso podcast, né? Mas eu queria que você agora falasse sobre você, sobre as suas perspectivas futuras, como uma mulher líder que você é, reconhecida profissionalmente e que também luta por uma sociedade mais igualitária e antirracista. Quais são os seus projetos daqui para frente? Bom, eu sou uma comunicadora, né? Então eu pretendo continuar dando voz, usando a minha voz, a minha imagem como comunicadora para continuar lutando contra o racismo, contra o machismo e em projetos como Encaracolando as Ideias e tantos outros projetos, como estar aqui no podcast com você. É uma iniciativa importante a gente falar sobre isso. Então, eu quero continuar sendo uma agente de mudanças através da comunicação, que é a profissão que eu escolhi, que é o meu dom. Então, eu quero continuar nessa estrada. Que legal! Então, encerramos o nosso primeiro episódio, um momento de muita troca, inspiração com Vanessa Mendonça, que compartilhou sua trajetória, suas reflexões sobre liderança, representatividade e os desafios, né, de ser uma mulher negra em um ambiente profissional ainda tão marcado por desigualdades. A conversa de hoje nos lembrou que romper o triplo teto de vidro de raça, classe e gênero é uma tarefa coletiva, que exige coragem, determinação e, sobretudo, a ampliação de espaços para que histórias como as suas, né, sejam ouvidas e valorizadas. Agradeço imensamente a Vanessa por sua generosidade e a vocês, nossos ouvintes, por estarem conosco nesta jornada inaugural. Este é apenas o começo de uma série de diálogos que pretendem transformar visões e construir pontes para um futuro mais igualitário e antirracista. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, sigam refletindo, aprendendo e sendo agentes de mudança. Um grande abraço e até breve!